Olá pessoal, boa tarde. Hoje o nosso assunto ele vai se expandir mais no sentido de aprimorar os nossos conhecimentos sobre a camada de ar que envolve o nosso planeta, que é chamada atmosfera. Então o nosso estudo desses 2 dias, das próximas semanas, é justamente isso, falar do ar. O ar que a gente respira, o ar que é responsável pela existência do nosso planeta e também por como ele é composto, porque não é só oxigênio. É uma mistura com características próprias, certo? Então, esses gases que compõem a atmosfera, ele está relacionado com a existência de vida no nosso planeta. Então, o gás oxigênio por si só, ele não era responsável por tudo isso que nós temos no nosso planeta e por toda essa existência de seres vivos. Então, esse gás oxigênio é indispensável, mas só é 21% do gás do nosso planeta. 78% é gás nitrogênio. Prestem atenção às palavras e entender os gases que compõem o nosso planeta, a nossa atmosfera. Então, elas estão distribuídas igualmente, não estão distribuídas igualmente por toda a extensão da atmosfera, porque a composição do ar varia com a altitude. Quanto mais alto, mais o ar está rarefeito. Vocês vão ver as palavras para entender mais na frente. Então, como o oxigênio predomina em camadas inferiores. O oxigênio que a gente respira predomina em camadas inferiores. Quanto mais alto as camadas superiores, o oxigênio vai ficando mais denso, E o vapor da água também está presente no ar, em quantidades variáveis, de acordo com o local. Aqui, por exemplo, nesse momento o ar está muito seco, A gente fala seco porque até para respirar é mais quente. Então vamos agora às características de alguns componentes do ar. Atenção aos seus nomes e à sua composição, tá certo? Primeiro gás, o mais abundante no nosso planeta é o gás nitrogênio, na nossa atmosfera. Por ser estável, o gás nitrogênio não se combina facilmente com outros compostos. Por isso é empregado para proteger alguns metais na forma de pó, que podem explodir, por exemplo, quando entra em contato com o gás oxigênio. Pessoal, vocês vão ver mais na frente que o gás nitrogênio ele é responsável pela respiração e pela manutenção das plantas, dos seres vivos, das nossas plantas, porque o gás nitrogênio ele faz com que os depósitos, as partes que estão depositadas no nosso organismo, porque o nosso organismo é composto também por nitrogênio, eles servem como, quando decompõem, serve como componente indispensável para a vida e manutenção dos seres vivos, principalmente das plantas. Já o gás oxigênio, que é esse que a gente respira, que a gente precisa para respirar, é indispensável para a manutenção da nossa vida no nosso planeta, Ele também é responsável, para todos os processos de queima ou combustão. Então, só existe queima, fogo, aonde tem oxigênio. Nesse processo, os materiais que queimam, eles são chamados de combustíveis. São exemplos, a madeira, o carvão, a gasolina, eles têm um processo de queima, Mas isso só acontece por causa a combustão só acontece por causa do oxigênio, O gás carbônico, que apesar de que ele ser tóxico para a gente, as plantas, por exemplo, eles que precisam do gás oxigênio para se manter, ela tem que faz parte da nossa energia que nós recebemos do sol, Então, ele retém essa energia que recebemos do sol. Esse fenômeno natural, chamado de efeito estufa. Então, aonde tem mais gás oxigênio, fica mais difícil ficar frio, por exemplo, o planeta. Então, é por isso que a combustão de muitos materiais, como a gasolina, como a madeira em excesso, provoca o quê? Provoca que o nosso planeta fique cada vez mais quente e à noite ele não se resfria como deveria ser. Isso provoca o efeito estufa, aquele calor, aquela quentura no ambiente em que nós vivemos, no planeta Terra, na nossa Terra em si, Então essas temperaturas atmosféricas, se mantêm dentro dos limites adequados, se não tiver uma quantidade exagerada de gás carbônico.
né? O excesso desses gases faz com que o calor fique aqui no nosso planeta e não vá até a atmosfera, né? Porque não tem como se reter o calor, né? O planeta não resfria e, consequentemente, aumenta a temperatura do nosso planeta, né? Por isso a preocupação tanto com o nosso planeta e com a queima de combustíveis fósseis. O vapor de água, que também compõe o nosso ar, né? Regula o clima do nosso meio ambiente, né? A partir do ciclo da água, né? No caso, essa época do ano aqui na nossa região está muito quente, então fica mais difícil a gente respirar. Fica mais difícil porque tem pouco vapor de água. Aonde? No ambiente. E esse ambiente, ele tendo com pouco vapor de água, o clima fica seco, né? Em algumas regiões como a Amazônia, o vapor de água já é constante. O ambiente lá é totalmente úmido, né? Mas na nossa região, por exemplo, o clima é tão seco nessa época do ano, né, que chega a ser desértico, né, a maneira de falar. E quais são essas propriedades do ar? Preste atenção, o ar ele tem massa, ele se expande e exerce pressão. Quais são as 3 propriedades do ar? Massa, ele se expande e exerce pressão. Massa, ele tem cor, ele tem cheiro. É possível perceber 3 propriedades, né? Primeiro, o ar, no geral, ele não tem cor, ele é incolor. Não tem cheiro, é inodoro. E não tem gosto, é insípido, certo? Ele deixa dessas características quando o quê? Quando estão misturados com outros componentes. Como a fumaça, por exemplo, está misturado com outros espaçamentos, com outras substâncias tóxicas ao nosso organismo, né? O ar também, ele tem massa e ocupa espaço. Como podemos perceber isso? Que a gente não pode ver o ar, a gente nem sabe que ele está aqui, como a gente não pode fechar na sala. Por exemplo, ao encher uma bexiga, a gente percebe que ela tem ela aumenta o volume, ela ocupa um espaço. E se você pesar a bexiga cheia vazia, por exemplo, um objeto, principalmente um objeto que se expande, ele vai demonstrar que tem um peso. Então, isso a gente pode perceber o ar que tem essa propriedade. Ele tem massa, ou seja, a gente dá para pesar, e ocupa um lugar, ou seja, ele se expandindo dá para ser observado. Outra característica, o ar se expande, pode ser comprimido, né? Como qualquer gás, o ar ocupa todo o espaço disponível no ambiente. A gente nem percebe que ele está aqui. Podemos, por exemplo, né, no caso, a gente apertar um balão de aniversário, a gente vai ver que ele estoura, né? Porque a borracha faz com que libere esse ar. Pois é, então isso a gente percebe bem em objetos mais flexíveis, né? Por exemplo, quando a gente está pegar uma seringa cheia, uma seringa cheia de água, a gente percebe que ela está cheia com líquido. Quando a gente derrama, ela fica vazia. Mas se você observar que se você começar, por exemplo, a apertar a ponta dela aqui na mão da gente, a gente não vai conseguir expandir o ar que está dentro dela, porque não tem como liberar o ar que está dentro dela. Essa propriedade, e que tem, no caso, que o ar dá para ser comprimido, ou seja, dá para ser junto, as bombas de ar, aqueles materiais que se expande, como é que a gente consegue encher com ar comprimido em alguns ambientes. E isso, por exemplo, enchendo o pneu está cheio, ele tem um limite, né, de ficar a quantidade de ar lá dentro, né? A gente percebe isso. Aqueles cilindros de ar que são colocados para pessoas que vão mergulhar, os cilindros de ar que estão colocando, a gente tá falando sempre do oxigênio, que as pessoas estão conseguindo respirar por causa dos oxigênios que tem. Então, aquele oxigênio é o ar em tubos. É o oxigênio em tubos. E aquele ar está o quê? Comprimido dentro daqueles tubos, né? No caso, daqueles recipientes. E quando a pessoa está precisando respirar melhor, então ele coloca a máscara de oxigênio, que vai sair de onde? De um tubo, de um cilindro, né? De oxigênio que está lá dentro. Não foi tirado do próprio ambiente. Ele foi comprimido lá dentro em forma de oxigênio. Então, eles são perigosos para quê? Para explosões. Por quê? Não pode ter faísca de fogo perto. Porque se aqui, por exemplo, se não tem nada para queimar, não vai ter como o fogo se propagar.
Mas se o ar está comprimido, então pode haver uma explosão, tá certo? Então, as características do ar são essas. Fiquem atentos às próximas aulas e façam as atividades e até a próxima. Um beijo.